Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais Podcast. Então, paradinha clássica para você encaminhar esse link nos grupos de WhatsApp da família, da igreja, dos amigos, para não perder mais uma grande conversa. Roda a vinheta! Muito bom. Então, hoje, a minha convidada, eu tenho resgatado alguns convidados lá da paróquia Nossa Senhora do Socorro, né? Para quem mora em Mogi vai saber onde fica a paróquia Nossa Senhora do Socorro. E a minha convidada de hoje é a Sônia Justo, cristã católica, casada com o André, mãe da Fernanda, do Mar e do Marcelo. Sônia é formada em História, Psicopedagogia e Pedagogia e também, mais recentemente, em Terapia Oriental e Holística. E que é a profissão dela atualmente. A Sônia é a nossa convidada de hoje do Reunião de Pais Podcast. Bem-vinda, Sônia! Obrigada. Muito bom. Sônia, deixa eu explicar como é que eu trouxe a Sônia. Na verdade, foi a Sônia com o André, o casal que esteve comigo lá no contexto do curso de batismo da paróquia Nossa Senhora do Socorro, o qual eu ministro uma vez por mês. E a Sônia, como uma boa professora que ela é, né, assim como todo bom professor, né, professor reconhece professor, né, que gosta de falar, que gosta de contribuir, ela acabou compartilhando com a gente lá no contexto do curso de batismo, um testemunho muito bonito com relação ao filho dela, que se envolveu, estava com depressão, e como é que eles saíram, né, juntos, como família, dessa situação. Mas antes da gente entrar no testemunho, eu gostaria, Sônia, que você, como professora, né, já aposentada agora, me contasse um pouquinho como é que foi a sua experiência de professora, né? Nessa janela que você teve aí de vivência, de experiência, e como você avalia a nossa educação hoje? Bom, eu costumo dizer que eu nasci para ser professora. Desde pequenininha, não tinha outra profissão. É claro que toda menina sonha com balé, com televisão, né? Sim. Com a carreira artística. Eu sonhava em ser comissária de bordo. Mas assim, eu sempre voltava para professora, porque eu acho que isso está no meu DNA, não é possível. Então, foi uma profissão que eu escolhi, que eu abracei e que eu amei. Tá. Até a minha aposentadoria, eu não pensava em fazer outra coisa. Só que chega uma hora que o corpo também não aguenta, né? Claro. A voz vai Sim. se deteriorando e a gente vai ficando assim. A energia é outra, né? Muda. A gente não tem pique para enfrentar 8 horas de sala de aula a mais, né? 40 aulas semanais. Mas, no final da minha carreira, eu acabei indo para a parte de direção e aposentei lá. Tá. E a minha experiência... Mas sempre em escolas particulares? Rede pública, particular, Tá. SESI, sempre trabalhei. Eu sempre, né? Mas, assim, a minha experiência com sala de aula e assim, a minha percepção de tudo isso, desses apanhados, desses 32 anos que eu fiquei dentro de escola... que não é brincadeira, né? Sim, é uma bela que eu vejo? A família, ela se afastou muito da educação. Tá. Então, muita coisa que cabia à família passou para a educação. Por exemplo, nós chegamos ao absurdo de ter que conferir carteira de vacinação de criança para ver se estava em dia. Sim. Né? Então, você para todo o seu conteúdo, todo o seu trabalho pedagógico para cumprir um papel de família. Por quê? Porque os pais perderam isso, né? Não tem mais tempo. Mas então, você acha que... Por quê? É só tempo o problema? Eu tinha um colega que dizia assim, né? O que está falido não é a educação, é a família. Tá. Os valores familiares, né? Eu sou de um tempo que a mãe ficava em casa e o pai saía para trabalhar, buscar o sustento. Então, a mãe estava ali, olhava caderno, olhava o material escolar antes da criança ir para a escola, né? Sim, tinha esse cuidado todo. Hoje em dia tem uma facilidade muito grande, porque o Estado, ele acaba dando todo esse material para a criança, e a criança não valoriza. Então, a criança vai para a escola, não leva material, não leva lápis, não leva nada, e principalmente não leva uma formação, uma educação que deveria vir de casa. Sim, Eu sinto isso hoje, assim, porque ainda atuo com educação, né? Falta, às vezes, assim, você deu o exemplo da carteira de vacinação, mas falta, às vezes, educação básica mesmo, sabe? Assim, pedir com licença, desculpa, por favor, obrigado. Saber se portar num ambiente que não é a sua casa, né?
que acabou sobrecarregando o professor. Você gasta uma parte da aula tendo que lidar com essas questões que, há um tempo atrás, elas meio que já vinham prontas, vinham de casa. Então, a família, ela acabou esquecendo muito esse papel, né? Que o professor, ele está ali e ele vai passar conceitos para a criança, ele vai passar o aprendizado, a educação formal. Sim. Né? A educação de base tem que vir de casa, a educação religiosa. Esse se portar mesmo, os valores de como se comportar, de como respeitar. Eu me formei numa época que se o diretor entrasse na sala, todo mundo se levantava para cumprimentar. Eu também sou dessa época. Né? Isso não deformou a nossa formação. Claro que muito não. pelo contrário, ela formou, né? Forjou. Né? E hoje eles falam assim, não, todo soldadinho, cabecinha atrás de cabecinha. Não é isso, gente. A gente sabe que numa sala de aula, enquanto professor, ele está ali. Existe ele tá ali uma figura de autoridade. Exatamente. Né? Ele vai lá para passar essa educação mais formal, esse conhecimento, né? E hoje o aluno vira para você, por que eu tenho que aprender isso? Sim. E a gente tem que competir, Juliana, com as mídias. E é muito difícil, porque a escola não está preparada para receber, né? É uma competição muito desleal, né? É muito desleal. É injusta. A escola não está preparada para receber esse aluno, né? Os alunos não entram na sala de aula com o computador na mão, né? Com o celular, com a internet. A escola, ela tá no modo analógico, sendo que todo mundo tá... O resto, né, do mundo que a criança, que o adolescente convive, está no mundo digital, né? E assim, eu acho que nada dispensa um bom livro, uma boa leitura, certo? Claro, para você se aprofundar. Mas o nível de atenção também tá baixo, né? Porque você falou das famílias estarem doentes por falta de tempo, né? De não conseguir se dedicar aos filhos. Mas as telas, elas também trazem um agravante, eu acho, né? Para esse processo, porque é tudo muito rápido, então a criança, ela fica sem saber esperar, né? Lembra, na nossa época, se a gente quisesse assistir alguma coisa na TV... a gente tinha que esperar o horário para assistir, né? Hoje em dia, não. Não, é tudo muito rápido. Tá ali, né? Na mão, né? Então, você não tinha que esperar. Nem comercial mais você espera, porque nem tem, né? Assim, se você vai assistir as coisas em plataformas de streaming ou em vídeos, né? Então, é uma mistura de famílias doentes, esse mundo que tá extremamente acelerado, e a criança, ela vem acelerada para a sala de aula. É que hoje ter vale mais que o ser. Não é? Sim, concordo. E aí você pensa assim, eu tenho netas agora, e eu estou acompanhando esse crescer processo, esse processo de educação. E às vezes minha filha fala assim, mãe, a Lívia está com dificuldade em tal coisa, eu não tenho tempo, ela vem ficar comigo. Tá. Aí eu vou brincar de escolinha com a Lívia. Muito bem, que bom. Vamos brincar de escolinha. Colo lá um papel na parede, você é minha professora. Ela tem 5 aninhos. Sim. Mas que bom que ela tem essa avó, né, professora, para cuidar. Mas às vezes eu questiono, poxa. No meu tempo, chegava a hora da lição. Sim, sim. Vamos sentar aqui, ó, fazer lição. E a mãe era brava. É. A mãe era muito brava. Eu acho que assim, o brava... mais porque a mãe, ela fazia questão de fazer com que aquela rotina se cumprisse, né? Aquela ordem é importante. Ninguém consegue viver na desordem, né? O mundo desordenado não foi feito pra gente. Então, mas até esse próprio modelo educacional, né, que surge, essa coisa mais solta. Não, né? Pode falar largada, não tem problema. As escolas ditas democráticas, o mundo não é tão assim. Ai, né? As pessoas precisam se... Às vezes você precisa se colocar dentro de um terno, de um vestido mais formal, Sim. E assumir aquele papel de 8 horas ali trabalhando, e não tem por onde, você tem que fazer aquilo. Aí você pega uma escola democrática, onde você tem liberdade, e um mercado que não dá toda essa liberdade. Sim. Aí o conflito começa a chegar, aí gera depressão. Então, eu acho que essa, né, que você vê, depressão é o tema o principal dessa nossa conversa de hoje, né? Mas eu acho que também isso contribui, né? Contribui. Porque se você cria criança para um mundo de fantasia, né? Assim, que tem regra, que não tem exatamente regras, é muito solto. Esse né? direito de expressão. Aquela
direito de se posicionar. Exato, né? que eu tenho que ter voz para tudo. E aí, esse adolescente, né, que foi educado nessas escolas super livres, né? Que assim, eu acho que deve ser fantástico, né? Assim, maravilhoso. 5 alunos de sala de aula. Então, maravilhoso. A sala de aula não tem porta, então se me dá na telha, eu saio e vou lá para debaixo da árvore, Exatamente. ficar pensando na vida. Eu acho lindo, né? É fantástico. Só que assim... O papel aceita tudo, né? Então, aí você sai do ensino médio nessa vibe e vai para um mundo que... Mercado de trabalho. né, que tem... nem exatamente mercado de trabalho. Você vai para uma faculdade, vamos pensar. Você vai para fazer um ensino superior, que não imagino que tenha essa variedade toda, assim, né? Será que tem faculdade que é igual à escola, assim, que é tudo tão solto? E aí tem uma série de regras, tem as provas, tem as notas. Essa pessoa, ela vai dar tilt ali no cérebro. Vai, com certeza. Né? É complicado. Aí você chega num conselho de classe de final de ano, que eu acho que ainda fala conselho, né? Eu imagino que sim. Final de ano, ele passa, ou ele é passado. Sim. Não é verdade? E não só não na tem escola opção. pública, né, não, Sônia? em toda a rede. Em toda a rede rede. de educação. Sim. Essa aí olha, é progressão continuada, Sim. né? Mas quando essa criança vai aprender? Se ela não conseguiu. Às vezes ela não consegue mesmo por causa de uma dificuldade física, não é? Sim, cognitiva. É o cognitivo, exatamente. Aí ela não aprende. E aí vai passando, a hora que chega lá e fala assim, olha, o professor não ensinou. Não, aí chega lá no médio e eles são analfabetos funcionais. E o que o professor fez? Como o professor trabalhou essa criança? Que recursos o professor usou? Sim. É difícil, né? É complicado, a profissão não é muito fácil, não. Mas eu acho que ser professor hoje, eu tenho a sensação de que está mais desafiador do que, por exemplo, na sua época de início de carreira. Sim. Né? Sim. Eu acho que o desafio ainda é maior, certamente. Eu costumo dizer para meus alunos que eu não ensino história, eu conto a história. Porque eu sou do século passado. Sim. Né? Eu entrei na educação em 87. Então, olha lá, olha a distância. Daí eles falam, poxa, professora. Mas é legal isso, né? Não é? Eu falo assim, gente, eu não vim ensinar. Eu vim também contar sou do pra século vocês, passado, assim, se for pensar assim também. Todos nós, na verdade, já temos, né? Cada um tem, assim, dependendo da idade, tem menos história para contar, obviamente, né? Chega um ponto na nossa vida que a gente tem mais passado do que futuro, não é? Mas essa coisa de abordar a história por esse prisma eu acho interessante. Eu vou contar para vocês o que eu lembro, né? Principalmente a história do Brasil, a contemporânea. Sim. A contemporânea eu lembro toda. Sim. Eu não preciso muito de livros, somos não, testemunhas, né? Somos testemunhas. E ensinar isso para os alunos, que a partir do momento que estamos todos aqui nesse contexto histórico vivendo, eles também já fazem parte dessa história, né? E precisam ser espectadores conscientes, críticos, sem juízos ideológicos de valor, para que eles consigam olhar para aquele fato e tirar as próprias conclusões, né, daquilo que eles estão observando. Como também está difícil ensinar a história dessa forma, né? Sim, porque eles não estão acostumados a ouvir. Né? Eles não param para ouvir. Sim. Quando a gente fala assim, presta atenção, olha para mim, tô aqui, né? Gente, me escuta. Um minutinho só. A gente sabe que a atenção, assim, 20 minutos que você consegue de atenção do aluno, né? Principalmente no ensino médio, durante uma aula já é um ganho. É uma conquista muito grande, é uma vitória. Né? Porque eles são super ativos. Não dá, na cabecinha, no mundo de hoje, o professor não consegue mais essa façanha, né? O que você acha que tem que fazer, hein, Sônia? Agora é uma pergunta bem... É uma reeducação, bem né? genuína, uma reeducação. E assim, toda criança, toda educação deveria ter antes, o que nós fizemos, ou uma oração, ou uma meditação. Vamos parar, gente, agora, ó, respira fundo, vamos focar, aqui. Vamos focar nesse momento, nessa hora, o porquê que é importante isso, né? E assim, eu costumava dizer para eles assim, a única coisa que ninguém tira de vocês é conhecimento, gente. É conhecimento. Eles podem despir vocês, tirar a roupa que vocês estão usando, mas o conhecimento é seu. Você leva para onde você for. Isso aí ninguém vai tirar nunca. Sim. O que a gente aprende. Então, por que estudar história? Por que estudar matemática? Por quê? Porque faz parte do mundo. Faz parte da evolução do ser, do homem, né?
E se tá aí, é para que a gente use mesmo. Sim. E fica esse desafio, né, para as famílias de buscar resgatar um pouco mais esse tempo. A gente sabe que a vida é difícil, é corrida, todo mundo precisa trabalhar, né? Mas acho que um dos intuitos desse podcast é isso, né? É trazer esses assuntos à baila, trazer essas reflexões, porque, olha, existe uma parte que a escola tem que fazer, mas existe uma grande parte que deve ser feita em casa. E tá lá, né, no artigo 205, né? Sim, então, bom, Educação, tá na lei. dever do Estado e da família. Sim, é uma corresponsabilidade, mas eu acho que é da família em primeiríssimo lugar. A família, ela é a escola doméstica e a família é a igreja doméstica. Não está somente na lei, está na Bíblia também, né? O domínio da família sobre os filhos, a responsabilidade, né, de criar e educar na fé e nos valores. Então, fica aí essa grande reflexão de abertura com relação à educação, com uma professora experiente aqui, porque nada melhor do que a gente ter as testemunhas vivas da história. A testemunha da escola, né? Sim, aquela que conta. Que conta, assim, que não é assim, eu ouvi dizer, eu vi e estou aqui contando, né? Mas assim, só para finalizar, Juliana, o professor, ele às vezes é o único espelho que o aluno tem. Na maioria das vezes, né? Infelizmente. As crianças hoje saem de casa e entram numa escola 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e vão embora às 7 horas da noite. Uhum. Chegam moídas em casa. Sim. Então, a única fonte de conhecimento, de vida, de referência é o professor. Sim. Olha que responsabilidade. É muito, muito, muito. Então, tem que ter amor. Se não tiver amor... E não é uma missão fácil. Não, claro que não. É uma grande missão. Eu acho que é a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Aquele próximo que entra na sua sala de aula lá pequenininho. Sim. Sedento de tanta coisa, de tanto carinho, de tanta atenção. Não só de conhecimento, né? Mas ele entra ali, ele olha para você volta... Principalmente os pequenininhos, né? Às vezes é um abraço só que eles estão precisando naquele dia, Principalmente os menorzinhos. Sim. Eles chegam assim, a única é a mãe. É a tia, é a avó, verdade. É a professora, é tudo para eles, é o professor. Sim, olha lá. Ame seus alunos, mas não só ame ao próximo como a ti mesmo, né? Mas acho que a grande lição de Cristo é um desafio maior ainda, porque amar como a ti mesmo, como o próprio Padre Michel falou na homilia do último domingo, eu gravei essa parte, ele falou, olha, amar como a ti mesmo... Às vezes não é nem amar, né? Tem gente que nem se ama, né? Agora, um grande desafio é você ser capaz de olhar para o próximo e amar como Cristo amou. Aí, minha filha, aí você leva num patamar... E olhar para a carinha dele e falar assim, gente, cada um de vocês é um filho meu. Sim. Né? Olhar como se fosse seu filho de carne mesmo, e Cristo, né? Que se faz presente, né? Na plenitude da vida humana, né? E falar para ele, olha, eu vou agir com você como eu gostaria que agissem com meus filhos. É isso aí. Viu, professores que estão nos ouvindo? Aí ouça a professora Sônia. Agora, vamos entrar então no grande tema dessa conversa, né? O podcast, ele traz muitas pessoas que trazem testemunhos aqui. A gente está aqui, não sei se alguém já percebeu que a gente está aqui com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é uma grande intercessora, né, na vida da Sônia, e com a presença da nossa mãezinha aqui, a Sônia vai contar a história de um dos filhos dela, né, do Mário, que passou por uma fase muito difícil de depressão. Então agora eu vou passar a bola para você, Sônia, contar pra gente essa história do seu filho, da depressão, desde o início até o final. Bom, o Mário sempre foi uma criança muito calma e muito organizada. Uhum. Tudo dele era muito de pequenininho, assim. Ele acabava de brincar, guardava os brinquedos e falava, mãe, já acabei. Aquilo pra mim era o máximo. Eu achava Só um parêntese, ele é o mais velho, é o do meio? Dos gêmeos. Eu tenho gêmeos. A Fernanda é mais velha, o Mário e o Marcelo são gêmeos. E qual a idade deles agora? Hoje, 34. Eles já são adultos, tá. E eu vou começar a contar isso porque é muito importante que os pais saibam, porque a gente não sabe. Tá. Então, era uma criança super organizada. Dava a hora de comer, mãe, tô com fome. Tá pronto a minha comida? Mãe, toma banho em mim. Ele falava, toma banho em mim. Toma banho em mim. Mãe, toma banho em mim. E você podia olhar no relógio, era 5 horas da tarde. Que coisa curiosa, né? Meu marido tá aí, pode falar. Na hora de dormir, pronto, vou dormir.
Aham. Pegava o travesseiro, o cobertorzinho, a chupeta e ia dormir. E a Fernanda não? Não, nem o Marcelo. Tá. Uhum. Marcelo era elétrico, Fernanda também. Tá. Né? Eram crianças, assim, que Fernanda você fala assim, o Mário foge o padrão das crianças. Tá. Minha vizinha até falava, mas que menino é esse, gente? Ele é uma criança que não existe. Aham. Eu falei, é muito organizado, muito tudo, sabe, responsável toda a vida. Tá. Bom, aquilo lá pra mim sempre foi uma coisa assim, nossa, todas as crianças motivo do de mundo orgulho. deveriam ser assim. Tá. Não é? Sim. E não é, não. Não é. Não é. Não é. Bom, Mas você não sabia disso? Não sabia. Tá. Porque, assim, a psicologia que a gente estuda enquanto faculdade, né, para ser professor e tudo mais, não aborda esse assunto. E os pais deveriam ter um curso antes de ter criança. Né? Lá no pré-natal, deveria falar, olha, o desenvolvimento da criança normal é assim. Os marcos do desenvolvimento, né? Tá. Né? Ele pode até ser mais calmo, mais quietinho, mas, assim... Na minha cabeça, eu enxergava aquilo como a maior virtude do mundo. Como uma grande dádiva de ter uma criança educada ali. Aí ele chegou na adolescência, sempre foi muito responsável, muito metódico, né? Quando chegou muito... Assim, não falto na escola, não perco hora. É uma pessoa assim fora, sai do padrão mesmo, aquele aluno que você vai na reunião de pais... É só elogio. Ai, não tenho nada para falar dele, só às vezes elogio. Meu marido ia, que eu estava em sala de aula, a professora falava assim... A mãe dele é professora, né? Aí ele falava assim, é porque o Mário chega aqui, caso que eu já sei, professora. Caso que eu já sei. Ele era muito engraçadinho, sabe? Lá no pré. Então, caso que eu já sei. Ela ensina em casa? Ele falou, não. Então, ele já nasceu assim. Tá. Ok. Então, ele já tinha ali uma... Muita facilidade de aprendizado. Se ele ouviu alguma coisa, ele não esquece mais. Ele já sabe, aquilo parece estar dentro dele, que aquele conhecimento já veio com ele, né? Tá. Quando chegou na adolescência... Ele começou uma fase de muita espinha. E quando fala em bullying na escola, levem a sério, gente. Que tristeza. E eu levava no dermatologista, a gente tratava, mas aquilo era muito... Do Mário foi demais, parecia furúnculo o rosto dele. E ele começou a sofrer muito bullying por conta daquilo. Sim. E ele foi se fechando. Aí ele foi fazer Senai, que era a paixão dele. Entrou no Senai, foi fazer Senai, e lá também... Ele começou a sofrer muito. Mas isso. Amenizou essa questão da acne? Tá. Não, a acne sim. Tá. Aí piorou o se fechar. O se fechar piorou, né? E o primeiro relacionamento não deu... Aquela coisa de namoradinha, de paixão, não sei o que, não deu muito certo. Esse menino começou a desenvolver um quadro depressivo. Tá. Com qual idade? Mais ou menos os 17 anos. Aí nós levamos... Aí ele foi para a faculdade, e aqui eu gostaria de falar que era uma pessoa realmente fora da curva. Ele é medalhista olímpico da UBMEP, ele ganhou uma bolsa de estudo na FEI, por mérito. Então, é uma criança, foi um adolescente assim, realmente fora da curva, ele é muito inteligente. Ele chegou depois a fazer algum teste de, por exemplo, de QI, de capacidade cognitiva? Não. Então, eu chego lá. Daí, quando ele começou a desenvolver esse quadro depressivo, ele falou assim, eu não quero mais... E ele estava na FEI já, estava na faculdade. E sempre se destacou muito. Né? Ele falou assim, não quero mais isso, não vale a pena viver, não vale a pena. A gente foi saber, foi por causa dessa moça. Ele falou, bom, não deu certo nesse Mário, filho. Você vai ter outros amores, você vai ter outras paixões. Daí ele foi se fechando. E eu falei, eu vou levar psicólogo, vou procurar ajuda, eu não dou conta, né? Aí começa, né, o buscar ajuda externa. A gente tinha uma conhecida psicóloga muito boa, a Jussara. Jussara, ela falou assim, Sônia, eu não costumo atender filho de amigos. Eu vou indicar. Eu falei, não, Ju, não vai dar certo, porque ele não vai aceitar. Eu conheço o Mário. Filho, vai, a moça é boa, né? Faz só conversa. Aí foi. Conversou e... Não sei por que cargas d'água, ele desconfiou que ela me contava, e ela não contou. Ela chama para devolutiva, né? Como todo profissional, chama os pais para devolutiva. Ela só deu uma devolutiva. Então, ele falou assim, olha, Sônia, o Mário tem toque e não deixa sozinho. Não deixa. E eu não dou conta. Ele precisa de medicamento. Ele ficou 22 dias sem dormir, ligado. Você não sabe o que é isso, Ju. Ninguém sabe, só quem passa. Porque não é só uma doença psíquica, é uma doença física. Sim. E acaba envolvendo a família inteira, toda, a família inteira. E essa época ele fazia FEI, que era em São Bernardo, o Marcelo, os gêmeos dele, PUC, e a Fernanda também morava em São Paulo. Mas ele não morava em São Paulo? Não, ele morava em São Bernardo. Tá. Daí ela falou, você não deixa sozinho.
Foi o desespero. Não deixa sozinho. Não deixa esse menino sozinho. E como vocês fizeram? Ah, meu filho. O André pegava a moto, ia correndo. Meu filho saía de madrugada, pegava ele na rua. Ele falava, ele ligava pra minha mãe. Ele morava em São Paulo, né? Mas não tá bem. Gêmeos. Sim. Falei, filho, pega o táxi e vai atrás, É porque aquela você tá mais conexão. perto, Sim. né? Aí eu pegava na rua, andando descalço, na chuva. Foi um momento muito difícil. Aí ele veio pra casa. E esses 22 dias que ele ficou sem dormir... Em casa. Em casa. Aí ele desistiu de tudo. Tá. Esses 22 dias eu acordava, ele tava lá e falava assim pra mim, mãe, eu queria dormir só um pouquinho. Foi muito triste. Eu só queria, meia horinha já tava bom. Daí não quis mais tomar banho. E ele não conseguia dormir? Não dormia, não desligava, o cérebro dele não desligava. Ele precisava de medicamento, só que ele perdeu a confiança no profissional, porque ele achou que a Jussara havia me falado, a conversa deles. Eu falei, não, filho, a Jussara só chamou para falar assim, olha, ele tá com problema assim, precisa de um profissional, de um psiquiatra, precisa tomar remédio para dormir. Sim. E ele não aceitou esse tratamento. Tá. E a gente via que dia a dia ele ia definhando mesmo, sabe? Você pega assim um rapaz bonito, gostoso, a olheira, magro, Sim, não tinha vontade de tomar sem banho, se cuidar, não podia se cuidar, claro. barbudo, né? E pegava o carro e saía, daí fazia, vamos botar o carro, né? Aí compramos o carro para ele. Foi uma atitude desesperadora que a gente achou que ele no momento pegava o carro, saía de madrugada, ia para São Bernardo, onde pegava a moto e ia atrás. E foi um período bem complicado. Esses meses que nós passamos com ele nesse estado foi muito complicado. E a gente sempre recebia a visita de uma tia de Minas muito querida, muito religiosa. Tá. Eu queria falar que eu nasci na religião católica, eu passei por todo o processo, primeiro batismo, primeira comunhão, crisma, e frequentei grupo de jovem durante muito tempo, mas depois que eu me casei, a gente se afastou. Tá. Se afastou mesmo, né? Da fé não, mas da igreja, Do no frequentar, que é muito importante. Sim. Porque mantém. Sim. Mantém essa fé viva, sim, né? alimenta. Alimenta, né? Exato. Alimenta esse fogo. Sim. Essa coisa assim. E nos relembra, né? Eu acho que assim, o ir à missa pelo menos uma vez por semana é assim, ó. Lembra, meu filho, que a gente é pecador, né? Porque você já começa a missa pedindo perdão, né? Exatamente. Que a gente é pecador, a gente tem a chance de ouvir um pouco a palavra, né? De relembrar o sacrifício de Cristo na cruz. A gente precisa disso. Essa coisa de falar que, não, eu não preciso, eu em casa eu faço sozinho. Não. Você precisa da congregação, você precisa estar junto com outras pessoas. A igreja o corpo de Cristo é a igreja. E não tem corpo de Cristo se a gente não se reúne, né? Nessa época vocês não estavam frequentando. Não estávamos. Tá. Aí vai o desespero, já não quer psicólogo, então vamos procurar outros meios, né? Aí vai para o espiritismo, para Umbanda, para o evangélico, ninguém dava conta. Vocês começaram a fazer uma via... Minha filha, a hora que você olha o seu filho, você vai lá assim, e esse menino não deixa sozinho. Atirou para tudo quanto foi lá. Bateu o carro um monte de vezes. O carro dele virou um 8, Juliana. Eu sei como esse menino não morreu. Sabe, eu sei como esse menino não morreu. Aí nós começamos uma via sacra atrás de tudo. Corria atrás de tudo. E essa tia veio de Minas, muito católica. Qual o nome da tia? Marina. Ai, manda um beijo pra tia Marina. Ela já não está aqui conosco mais. Mas tem que mandar um beijo mesmo assim. Né? Tia Marina maravilhosa. Muito religiosa e me viu naquele desespero. E ela sempre, sabe, ela sempre teve um carinho muito especial por mim e eu por ela. Aí ela me viu naquele desespero, ela falou, Sônia, me leva numa igreja. Eu falei, qual que a senhora quer, tia Marina? Eu levo. Ela já era bem velhinha, sabe? Aqui em Mogi? Aqui em Mogi, ela estava comigo, na minha casa. Aí ela falou assim, eu quero ir numa igreja de Nossa Senhora. E a gente tinha um sítio na Volta Fria. Eu falei, a igreja de Brascuba é a igreja da Nossa Senhora, né? Foi lá que toda a minha vida católica começou lá, porque eu nasci em Brascubas. Falei, vamos, tia, vamos à missa assim. Ela falou assim, olha, eu vou fazer um voto com Nossa Senhora. Ela não falava promessa. Ela falou, vamos fazer um voto com Nossa Senhora. Se o Mário sarar, você vem à missa pelo menos uma vez por mês para agradecer. Eu falei, se o meu filho sarar, eu vou todo domingo. E eu prometo para a senhora que durante 1 ano eu vou Aparecida. Tá. E era mais ou menos perto de mês de maio. E uma moça que fazia faxina, eu contando isso para a Sônia, eu falei, nossa, eu tô sentindo que o Mário tá melhor. Ele falou, olha, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Vamos na igreja de Fátima, que também é em Brascuba, na Vila Jundiaí, né? Tá. Eu falei, vamos. Mas eu estava tão angustiada naquele dia, Juliana, mas tão angustiada, tão desesperada, porque ele tinha batido o carro. Foi quando ele bateu o carro virou, sabe? Eu não sei como esse meio. Deu PT no carro. PT total, e ele não sofreu um arranhão. Uhum. Aí
E eu me apegava muito com a Nossa Senhora da Aparecida, né? Aí ela falou assim, vamos comigo na missa de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, e eu fui. Era uma quinta-feira. Foi 13 de maio. Foi 13 de maio. Uhum. Aí eu peguei, quando acabou a missa, eu fui lá na frente lá da imagem da Santa, ajoelhei ali no chão mesmo, mas eu chorava com tanto desespero que eu soluçava alto, que todo mundo veio me socorrer. Aí eu só falei para ela, minha Nossa Senhora, a Você senhora não conseguiu se controlar. Não, foi aquele, sabe aquela coisa que sai de dentro? Uhum. Eu falei, minha Nossa Senhora, a senhora é mãe. A senhora vai onde ninguém foi, o pastor, o bandista, o dirigente do centro, o xamã, vai tudo onde ninguém foi. Porque eu sei que meu filho está num buraco muito profundo e ele não consegue sair de lá. Pega na mão dele para mim, tira meu filho desse buraco. Na sexta-feira, o Mário chegou no sítio de Barba Feita, banho tomado, muito abatido ainda, e falou, mãe, é por você. Eu falei, não, meu filho, é por você, que você não merece isso. E passado uma semana, umas 2 semanas mais ou menos, ele chegou e falou assim, mãe, eu vou para a Europa. Eu falei, como vai à Europa? Eu não de avião, menino. Eu vou ter que atravessar o oceano alado se você tiver uma crise, de jeito nenhum. Eu falei assim, mãe, eu vou para a Europa. Eu consegui, eu me inscrevi. Ele já fazia 2 meses que não ia à faculdade. Ele falou, eu me inscrevi no Ciência Sem Fronteira e eu consegui passar. Ele tinha que ter 9. Ele ganhou como se fosse uma bolsa para Exatamente, do Ciência Sem Fronteira, né? Tá. No programa do governo, naquela época, né? Que os jovens que faziam ou estavam na área da... Ele se formou, ele é mecatrônica, né? Engenheiro mecatrônica. Ou na área da saúde, poderiam estudar um ano fora, conhecer novas culturas, né? Novas faculdades, e com a condição que no último ano fariam no Brasil. Tá. Voltaria. E ele ganhou essa bolsa. E essa bolsa era integral, com casa, moradia, computador, celular, tudo. Eles foram com tudo. Os jovens saíram e ele teve a chance de conviver com jovens de outros países, porque eles reuniam em espécie de repúblicas, né? Estavam ali juntos, né? E ele foi. Eu falava assim, foi. Aí então eu falava passou assim, aquele pesadelo dos 2 meses. Aí o que me fez pensar? Ele vai para Portugal. Fátima está lá. Eu pedi para ela, então ela vai cuidar do meu filho. Tá. Ela vai cuidar do meu filho. A mãe, vai ter uma mãezinha ali de olho nele. Aí eu falei de novo, foi a segunda vez que eu falei com a Nossa Senhora de Fátima. Eu falei, olha, se ele está indo para aí, porque eu sei que está sendo guiado com as suas mãos. Então, cuida dele para mim, porque a senhora foi onde ninguém foi e tirou o Mário do buraco. Ele levantou com uma força nova, com uma vontade nova. Só que eu não vou poder estar perto dele. Sim. Então a senhora vai. Aí eu falei, Mário, tudo bem, vai, filho. Só que a mãe vai pedir uma coisa. Você vai a Fátima, você vai comprar uma imagem do Nossa Senhora de Fátima e vai falar assim, ó, mesmo que você não tenha fé, filho, a minha mãe pediu para te agradecer. E ela tá. Então essa é a imagem que o Mário trouxe para você. Essa é a imagem que ele trouxe de Fátima. E assim, eu falo com muita emoção que nunca mais ele teve essa crise de tentar acabar com a vida dele. Às vezes ainda, porque como é uma doença física e precisa muito de medicamento, e ele não aceita. Tá. Então com ela. Não, o medicamento é espiritual aí no caso dele, né? E os psicólogos, os psiquiatras, eles falam, ele precisa querer, ele precisa aceitar o tratamento. E ele nunca quis. Então ele nunca fez uso de nenhum tipo de medicamento para controlar. Sim. Essa doença. Mas ele não teve recaídas no nível que ele teve naquela vez? Não, de jeito nenhum. Às vezes um pouco, né? A gente vê que ele está um pouquinho assim, né? Daí ele fala assim, não. Mas hoje, graças a Deus, ele conhece Deus. Sim. Mas a gente nunca deixou, Juliana, de quando eles eram pequenininhos, eu ia trabalhar, mas o André, meu marido, a hora que ia colocar na cama, ajoelhava. Isso é muito importante. Sim. Ajoelhava do lado da caminha dos 3, porque eles dormiam os 3 no mesmo quarto enquanto pequenininhos, né? A Fernanda tinha o quartinho dela, mas ela dormia junto com os meninos. Ele ajoelhava e orava. Tá. E fazia oração e pedia proteção. E nós nunca deixamos também de pedir essa proteção para eles. E é aquela máxima, paz de joelho e filho de pé. Com certeza. É uma realidade. Com certeza. É uma realidade. Então, o que a gente pode falar para os pais? E mesmo assim, né, Sônia, assim, a gente mesmo rezando, mesmo com fé, vem as dificuldades, né? Vem os desafios. Imagina se a gente não tem, né? É muito mais difícil você carregar essa cruz quando a gente não entende
que existe um motivo sobrenatural por trás de Exatamente. tudo, né? Então, o que a gente poderia falar para os pais? Ajoelhe, Sim. reze com teus filhos. Uhum. Orem. Peça a Deus a proteção, o encaminhamento, a direção, porque a gente não pode estar com eles o tempo todo. Não, de forma alguma. Na verdade, nem é para ser assim, É. né? Então, onde a gente não alcança, Deus alcança. Com certeza. Não com é verdade? certeza. Eu acho que eu junto aí nesse grupo, né, de Nossa Senhora, obviamente que Nossa Senhora é a nossa grande medianeira, a nossa grande intercessora, né? Que passa na frente, que Passa mesmo. pisa na cabeça da serpente, né? De todos esses males que nos afetam, né? A gente vive num mundo caído, né? Agora, junto com Nossa Senhora, a gente tem o nosso anjo da guarda, né? Tem a comunhão dos outros santos, que também já Exatamente. passaram. Então, falta de ajuda não é, se a Não, gente não for é. pensar, né? Agora, é bem a história da porta que está aberta, mas quem tem que abrir é a gente, né? E a gente não pode esquecer que nós somos espíritos vivendo numa carne. Uhum. O que volta para Deus é o espírito. É o É o que ele criou, espírito, é o espírito, certamente. Então, se você não cuidar do espiritual, como é que a matéria pode ir bem? Não vai. Sim. Mas isso aí é em todas as áreas da sua vida, seja na financeira. A pessoa trabalha 15 horas por dia e não progride, não vai Sim, progredir nunca. Sim. Não Quantas é? histórias que a gente não conhece de pessoas que se apegaram muito ao material e aí no final da vida se arrependem e gostariam de ter tido tempo de ter feito as coisas diferentes, né? Então, eu acho que cuidar da nossa saúde, da nossa alma é fundamental. E isso também eu acho que é um dos grandes problemas das famílias, né? Que a gente enxerga. Atualmente, Matéria. né? Famílias muito preocupadas às vezes em suprir materialmente os filhos, como você mesmo disse, né? O ter o brinquedo do momento, a estar em todos os cursos possíveis, né? Fazer as viagens, então gastar dinheiro, e como é que fica essa vida espiritual dessa pessoa, né? Que adianta um diploma lindo na parede e uma vida interior morta. Morta, exatamente. Uma né? vida vazia, uma né? Vida uma vazia vida de sem sentido. Aí ele fala assim, por que eu tô aqui? Uhum. Né? Ele não Sim. consegue entender a grandeza de Deus dentro da gente. Não consegue entender que o espiritual é cuidado por Deus mais até do que a matéria. Certamente. Né, uma das máximas da Bíblia é busca primeiro o reino de Deus e as Uhum. demais coisas lhe serão acrescentadas. E é verdade. É verdade. Tudo bem. Uhum. Tudo é acrescentado, né? Quando você põe Deus na direção da tua vida. Sim, é isso mesmo. E se eu tiver que deixar uma mensagem para os pais, aí ensina pro filho que tem um Deus. Sim, em primeiro lugar isso, né? Que existe um Deus e que cuida de tudo e de todos. Sim. E eu acho que em segundo lugar, como você disse, preste atenção, né? Porque você olha nos olhos, né? Não, e preste atenção no comportamento, porque Exato. O que você falou sobre essa coisa, né? A criança ser extremamente metódica, né? Quando é muito pequena. Já é um indício. Já é um indício. É um indício. E às vezes, e sim, isso passa batido, né? Nossa, e pra gente é uma criança que não dá trabalho nenhum. É dar comida, dar banho. Sim. E realmente, e isso a psicóloga falou, até esqueci de comentar com você. Quando ela me chamou para dar a devolutiva, ela falou assim, como é que foi a primeira infância do Mário? Tá. Daí eu fui falando, mas ele era uma graça, Jussara. Era assim. Ela falou, pois é, Sônia. Então, era a doença isso. Tava lá. Já estava ali, assim, então, se manifestando, né? E como a doença é física, também, claro. Também é física, porque ele não produz o que precisa produzir, os hormônios que ele precisa produzir, que geram a felicidade, a alegria. Serotonina. Melatonina, serotonina, tudo, né? Dopamina. Tudo na medida certa que na medida certa que a gente precisa, ele não produz o suficiente, né? E a gente não se atenta a esse detalhe. Olha só que coisa, atenção, né, famílias, prestem atenção. Mas para prestar atenção precisa de um tempinho, ter né? conhecimento também, Não, Juliana. E precisa ter esse olhar um olhar mais atento mesmo. A gente, às vezes, vive as nossas vidas, às vezes, de uma forma tão automática, que às vezes a gente não percebe esses sinais, né? Olha, Juliana, uma vez eu fui levar um aluno doente em casa, ele já tinha um problema
saúde, bem, diabetes tipo 2, ele tinha a doença do vidro, sabe, dos ossos de vidro, Sim. que eu esqueci o nome agora. Eu fui levá-lo porque ele estava passando mal na casa dele. Triste, sabe essas áreas de ocupação que eles constroem? De forma ilegal, né? Exatamente. Mas Sim. daí você vê madeira, zinco, telha, tudo para formar as paredes, né? Era uma casa muito limpinha, muito organizada. Mas numa Aí área... você chega dentro da escola e fala assim, gente, esquece tudo isso que a gente fica cobrando dos alunos, não trouxe livro, não trouxe isso, o governo dá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eles não têm lugar para jogar o corpinho deles, para deitar, para descansar. É triste É isso muito também, triste essa realidade, né? Então, o professor olhar também para esse lado do aluno. Vamos fazer o que nós podemos fazer por ele aqui nessas 4 paredes, né? Dentro desse ambiente escolar, vamos ver o que a gente pode dar de melhor, e o que a gente der de melhor já vai ser muito lá fora. A pandemia mesmo, né? Você vê o tanto de problema que trouxe e de consequências negativas, né? Cognitivas e também emocionais para as crianças e adolescentes. Tanta criança que não ia para a escola só por conta da merenda. Da merenda, sim. Não é? E ficou sem a merenda, né? Por aquele tempo que tudo ficou fechado. Então, é realmente crítico e a gente tem que ter esse olhar um pouco mais caridoso aí para o nosso próximo. E mas você sabe que tudo que acontece também de essas catástrofes, essas coisas, pandemia, foi a primeira que nós passamos, eu sou testemunho ocular da escola. Somos todos. Da história. Até os jovens, né? Porém, isso aí é muito recente, todo mundo foi. E fez com que as famílias se unissem mais também, né? Tem um lado bom, né? Não é tudo tão perdido assim. Porque daí foi obrigado, os pais foram obrigados a parar. A voltar a olhar para dentro de casa. Eles foram obrigados a parar. Não tem como eu sair para trabalhar, não dá. Parou tudo. Sim. Então eu vou olhar para o meu filho. E aí agora eu tô enxergando ele, né? Não é verdade? Sim. É por esse aspecto, por esse prisma, assim. Bom, antes da gente ir para as reações de posts do Instagram, eu queria saber como é que a professora virou terapeuta holística. Acho que essa é um parêntese legal para contar. Chega aquele momento que você trabalhou a vida inteira dentro de escola, foram 32 anos. Sim. Escola de ensino médio, 17 salas por turno. E barulho e gente o dia inteiro. Aí, meus filhos se formaram. No mesmo ano, eu me aposentei. Tá. O que eu vou fazer da minha vida? Não dá pra ficar só em casa, né? Não dá. Eu já tinha experiência, que a minha mãe era massagista de shiatsu, né? Que é uma terapia japonesa. É bem diferente da massoterapia, né? Minha filha depois seguiu pela naturologia também, fez faculdade de naturologia. Então, a gente tem mais ou menos isso na raiz. Minha irmã sempre foi, então já né, virada para essas terapias. A gente já conhecia desde pequeno. E eu fiquei meio sem ter o que fazer. Eu falava pro meu marido assim, o que você vai fazer hoje? Até um dia que ele sentou comigo e falou, Sônia, você tá aposentada? Eu não. Arruma alguma coisa pra você fazer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, arruma alguma coisa pra você fazer, porque eu preciso trabalhar. Porque daí a gente quer atenção. Claro. Não é você fica sozinho. Eu falei, eu entrei naquela coisa do ninho vazio, né? Naquela coisa. Não tem ninguém pra cuidar, não tem tanta Os roupa filhos foram assim embora, pra lavar. Não tem mais o que fazer. Sim, complicado, hein? Não é verdade? Sim. Uma casa enorme, daí eu falei assim, ai Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? E uma das amigas, né, que eu tenho de magistério, que amizade muito até longe. Ela falou, ai, Sônia, vamos fazer um curso. Eu falei, mas curso o quê, Roseli? Ela, vamos fazer um curso de terapia holística? Eu falei, vamos fazer um curso de terapia. E começou nisso. Entendi. Né? Na terapia holística. Então foi nesse convite. Foi nesse convite, que daí começa a trabalhar com essas terapias holísticas, a estudar essas terapias holísticas. Eu cheguei até o shiatsu. E do shiatsu a medicina oriental, a medicina chinesa, né? Integrativa, que a gente fala, né? Medicina integrativa. Porque é tão interessante essa área, você vai se descobrindo. Ou se redescobrindo. E meio que vai te ajudando também, sim, né? E foi isso que me tirou dessa vibe. Dessa vibe depressiva, né? Pelo amor de Deus, né? Não vamos falar que assim, que eu tive depressão, mas a gente fica um pouco depressivo. Claro, você não tem o que fazer. Você fala assim, qual é o meu papel agora? Sim, imagina, ainda mais alguém que sempre fez muita coisa, né? Aí você fala, o que eu vou fazer? Não tem mais função nessa vida. Que é isso? Não é, mas você chega nesse ponto que você fica pensando, o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? Não tem mais função, né? Eu preciso... a gente precisa ser útil, não é verdade? Precisa ser útil. Aí eu comecei, e eu me interessei demais, né? E primeiro, você aprende a se curar. É óbvio, né?
Porque uma pessoa que tá meio mal resolvida ali não consegue ajudar o outro. Daí você aprende a se curar. Não é que a gente não tenha momentos. Tem sim, Juliana. Sim. Tem, a gente tem momentos difíceis, muitos. Mas você sabe como, Sim. desviar Claro. a sua atenção. Você sabe, vai canalizar suas energias para um outro lado. Sim. Vai e você consegue né? sair. Tem dia que você tá triste. Tem dia que as coisas não dão certo. Tem dia que você tá preocupado com alguma coisa também, né? E buscar esse equilíbrio, esse centro, é muito importante. E você aprende isso dentro, né? E se autocuidar. E foi por aí. Legal. E aí, tá indo bem? Tá. A gente vai deixar no GC o arroba do espaçovida.terapêutico. Espaco, né? Espaco. Espacovida.terapêutico. A professora já está corrigir, né? A falta da cedilha. Espacovida.terapêutico. E aí tem uma unidade em Mogi e uma outra aqui. Em Suzano. E outra em Suzano. E você tá na frente das duas? Suzano tá um pouco mais parado porque aqui virou muito. Entendeu? Tá. Então você tá com sua agenda muito cheia aqui em Mogi. Não tão cheia assim, mas é assim, dentro daquilo que eu me propus. Porque eu já trabalhei 8 horas por dia durante 32 anos. Então agora eu só trabalho determinados dias, até quarta-feira. Aí o resto da semana eu sou vó, sou mãe, sou esposa. Porque sou também precisa também arrumar um tempinho para fazer as outras coisas, né? Que às vezes a gente não conseguia por conta dessa vida maluca de uma jornada de trabalho muito longa. Mas é uma coisa, sabe, é uma coisa que te realiza demais, sabe? Que te completa demais. Então, te você faz feliz. É uma terapia também pra gente, né? É uma terapia reversa, E você pode ser útil. Claro, com certeza. Imagina você poder amenizar um sofrimento ajudar, ou uma dor física mesmo, mas né? Às vezes a pessoa vem, sei lá, com uma cervical meio toda travada, né? E aí, às vezes, a cervical tem um outro motivo, não é? Exatamente. E aí vai cavucando e vai descobrindo. Muito bom. Então, fica aí no GC para você seguir e, se tiver interesse, entrar em contato com a Sônia para ela também poder ajudar você. Vai ser um prazer. Muito bem. Então, agora, encaminhando já para o nosso final da conversa, a gente vai para uma parte que são reações de posts do Instagram. Então, a gente pega posts do Instagram, a maioria deles do próprio Reunião de Pais, que está lá, e você assiste e depois reage, dá a sua opinião, tá bom? A produção vai colocar na tela o primeiro. Você já ouviu falar nesse ator, o Juliano Casarré? Já. Já? Então tá. Então, ó, vamos ouvir o que ele vai falar. O seu filho, ele só vai rezar se ele ver você, meu irmão, com o joelho no chão. Porque se ele só vê a mãe dele rezando, se ele só vê a avó dele rezando, ele vai falar, isso é coisa de mulher. Agora, no dia que ele vê você ajoelhado, chorando, rezando, ele vai falar, tem alguma coisa muito grande no céu. Porque o meu pai, o meu herói, está de joelho no chão. Então deve ter alguma coisa muito forte lá em cima. E eu quero conversar com esse cara também. E o seu filho vai começar a rezar. Existem estudos que mostram quando só a mãe vai na missa, e isso não é para falar mal das mulheres, não, é para falar mal dos homens, tá? Pelo amor de Deus, vocês são as minhas heroínas. Mas quando só a mãe vai na missa, a família não vai. Quando o pai vai, 90% das famílias se convertem totalmente. A minha história mostra isso. Eu comecei a ir na missa, eu ia sozinho. Eu ia na primeira missa do domingo, para não atrapalhar o domingo da família, eu acordava cedo, deixava todo mundo dormindo, ia na missa das 7 da manhã e voltava para casa para dar o café da manhã da galera. Não deu 2 meses que eu estava indo para a missa, a Letícia falou, quero ir. Eu falei, pô, vem. Em nenhum momento eu precisei falar para ela, você precisa ver como a igreja é maravilhosa, existe um Deus no céu, e o Filho é a imagem do Pai, e o Espírito Santo. Eu não precisei fazer nenhum discurso teológico para ela, eu não precisei explicar as razões da minha fé. É bom que a gente saiba as razões da nossa fé. Nós somos católicos, a gente tem que estudar as razões da nossa fé. Mas o que converteu ela não foi o meu blá blá blá. Ela simplesmente viu aquele cara, aquele pecador, começar a sair de casa para a missa e voltar com um sorriso no rosto. E voltar com mais paciência para os filhos. E voltar mais calmo. Então, nós como católicos, somos chamados a converter as outras pessoas. Ide, ensinai o evangelho a toda criatura. Mas nenhum ensinamento vai ser melhor do que o nosso exemplo de vida. E aí, hein? Vai de encontro com aquilo que a gente já conversou, né? Pais de joelho, filho em pé e se ajoelhar com os filhos à noite. Vamos agradecer ao Papai do Céu, né? Com pelo certeza. Alimento, pelo dia, pela saúde, pela proteção, né? Porque são coisas assim que passam batido. A gente, né, não pensa, você não pensa, Juliana, na hora que você vai dormir, né? A maioria das pessoas não pensa, poxa,
eu acordei. Sim, que Eu bênção, tô aqui dentro né? de casa, vou dormir, eu tenho uma cama para dormir. Sim. E não aconteceu nada, olha lá. Não, o próprio exercício do exame de consciência, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Foi um dia tranquilo, né? Não teve diário. acidente, não teve dor, Sim. né? Não tive perdas. Sim. Certo? É aquela coisa, né? A palavra, ela ensina, mas o exemplo, ele arrasta. Sim. Então, essa crítica que ele faz, né? Aos homens, no final das contas, né? Porque se você tem um pai ali de joelho dobrado, isso é uma imagem muito forte, né? Para a família como um todo. Você vê, no caso dele, ele deu testemunho, né? Ele ia sozinho. No final das contas, a mulher quis ir depois de um tempo e depois, quando viu, estava todo mundo Porque você indo. vê mudança na pessoa. A carreira desse artista, desse ator, sim, a carreira dele foi uma coisa assim que deslanchou. Uhum. O que explica isso? Tanta gente tentando. Um rapaz que passou assim que a gente sabe pela filhinha deles, né? Sim, que eles têm uma filhinha com uma cardiopatia grave. Todo esse problema de saúde é uma novela atrás da outra. Uhum. É um trabalho atrás do outro, é um filme atrás do outro. Sim. Quem então, vai prover, e da né? onde vem a força Exatamente, dessas pessoas? E também, quem vai prover tantos artistas, a gente vê principalmente globais, né? Que caíram no esquecimento. Pessoas, né, artistas bons, que caem no esquecimento aí. E ele tá ali firme e forte. É um trabalho atrás do outro, do outro. Sim. Não, e além disso, achando tempo para evangelizar. Exatamente. Mas é exatamente por isso, Juliana. É só por isso, né? É só por isso, e você sabe disso, você é testemunha disso, Sim. você é uma mãe, você é professora, e você vai lá para a igreja, você dá sua catequese, você trabalha, e você prospera. E dá tempo, E dá tempo. E as pessoas falam, mas como é que consegue? Gente, dá tempo, porque Deus nos abre os caminhos. E mais que tempo, energia. Quantas vezes eu ia dormir, professor, não é fácil, eu trabalhava muito também. Cansativo. E eu falava assim, meu Deus, amanhã às 7 horas da manhã eu vou ter que estar em sala de aula. Jesus, renova as minhas forças. Mas eu acordava num pique que eu falava, Jesus fez. Renovou minhas forças, é isso. Era essa oração que eu fazia. Jesus, por favor, renova, porque eu não tenho vontade de levantar para ir trabalhar. Eu quero ficar na cama. Eu tô cansada, né? Vê, né? Aí me renova, principalmente final de ano, né? Que a gente fica se arrastando mesmo, a gente vai arrastando. Que bom, né? Que a gente tem, que a gente pode a gente contar, que tem a fé que nos ampara e que nos sustenta. É só por isso mesmo. Bom, vamos lá para o segundo. Vamos. O segundo, não sei se você gostava do Jô Soares. Eu assisti. Eu assistia muito programa muito inteligente, dele. Né? E olha só, eu não sei também se você conhece essa história sobre a morte da mãe dele, mas vamos assistir. Não conheço. Vamos assistir. A mãe morreu atropelada num dia de chuva terrível. O motorista de táxi não teve a menor culpa, tanto que pegou ela tinha 70 anos. E aí ele pegou, socorreu minha mãe, levou para o hospital, fez tudo certo. Só que ela teve uma fratura de base de crânio, o coração continuou funcionando lindamente e aí ela morreu. 10 anos depois, eu peguei um táxi no Santos Dumont. Quando eu cheguei em casa, ele falou, olha, eu preciso dizer uma coisa para o senhor. Fui eu que atropelei a sua mãe. Nossa. E desde esse dia, tem 10 anos, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo, só vou conseguir dormir no dia que eu ouvi o senhor dizer que o senhor me perdoa. Eu falei, mas meu filho, você está perdoado desde o dia que você pegou minha mãe, socorreu, e ficou ao lado do meu pai, ficou sentadinho lá ao lado do meu pai, até minha mãe morrer, e acompanhou. Você não teve culpa nenhuma. Não, mas eu quero ouvir o que o senhor dizer, eu te perdoo. Eu falei, eu te perdoo, você está mais do que perdoado, vai em paz. E ele chorava, aí chorei muito também nesse momento. O perdão para mim é a coisa mais importante no cristianismo. É o perdão imediato que o Cristo traz. Eu não sabia dessa história da mãe dele, que foi, morreu atropelada, e aí você vê, 10 anos depois, o motorista de táxi encontrou ele e ficou com aquilo no coração e pediu perdão. Que coisa linda é o perdão, né? A gente perdoar e ser perdoado. Eu fico pensando, assim, tantas oportunidades que a gente às vezes a gente escapa, né? De pedir perdão, né?
E o próprio católico mesmo, né? A gente tem o sacramento da confissão, da reconciliação, que é um presente que a gente recebe, né? Pai Nosso. Sim, exato, mas e que a gente não, às vezes não faz uso, né, na frequência que deveria ser utilizado, né? Enfim, eu nem sei por que eu trouxe esse post, mas eu acho que o perdão é tão importante, né, na nossa vida. E pedir perdão é mais fácil do que perdoar, Juliana. Uhum. E Jesus mesmo diz, perdoe 70 vezes 7. Sim, sim. Né? Aquela coisa da outra face. Sim. Mas é muito difícil a gente praticar o perdão, né? Pois é. É uma coisa assim, quando alguém te fere, parece que é coisa... É um instinto seu, né? Sim. Como é que você vai desejar o bem para essa criatura? Pois é, que te fere tão profundamente na alma. É bem difícil, eu acho, então, assim, de opinião. Pedir perdão é muito fácil. Me perdoa. Uhum. E você se arrepender, você reconhecer que você errou de verdade, de coração, você fala assim, poxa, eu não agi certo. Uhum. Eu não fiz uma coisa certa. Não é por aí. Sim. Então, você chega e fala, por favor, me perdoa. Agora, perdoar... Pois é. O exercício que o católico tem todo dia. Tem que fazer sempre, com as pequenas coisas dia. E as grandes, né? Como é que a gente fala, Perdoa-me. Sim. Assim como Mas perdoei, pensa perdoei, assim, né? na função da mãe, né? E você contando a história do Mário, né? Se tivesse de passar por tudo que vocês passaram novamente, assim, te perguntando de mãe para mãe, eu tenho certeza que você ia falar sim, né? O coração da mãe é um coração que perdoa, né? O tempo todo. Vê aí em porta de presídio, o que a gente tem ali? Né? É só mãe. E aí a gente, olhando para Nossa Senhora, que coração misericordioso é esse, né? Que tá sempre, é a nossa grande advogada, né? Que tá sempre intercedendo por nós. Então, só quem é mãe entende, né? Porque a gente... Você vai estar sempre, os filhos vai estar sempre em primeiro lugar. Exato. Os filhos vão... Eles são aquilo que vai, sabe, te direcionar, que te dá força. Que eu nos fiz dá 60 sentido. anos. Esse ano eu fiz 60 anos. Em fevereiro, e eles prepararam uma festa surpresa. E essa foi surpresa mesmo. Porque eu estava acabando de voltar de Fátima. Tá. Aí, conseguiram te pegar de surpresa. E foi mesmo. Não desconfiei nem um minuto. Aí eu falei assim, sabe, meus filhos, o que eles reclamavam muito assim, mãe... Você não punha na cama para dormir, era o pai que punha mesmo. Tá. Você não ia nas reuniões de pais e mestres. Eu falei, filho, porque eu tinha um motivo, eu estava trabalhando. Uhum. Porque quando você estava dormindo ainda, a mamãe já estava dentro de uma sala de aula. E quando você ia dormir, eu também estava dentro de uma sala de aula. Tá. Né? Por isso que eu falo agora, será que valeu assim tanta pena ouvir isso hoje? Você faz esse exercício? Faço. Então, um filho meu está fora, está estudando, Marcelo. Uhum. Ele está estudando, ele gravou um áudio para mim dizendo assim, mãe, eu te admiro. E eu sei que quando eu ia dormir, ou se você não ia nas minhas reuniões, ou quando eu acordava você não estava, é porque você foi buscar o melhor para a gente. Uhum. E eu te agradeço por isso. Certo? Mas o quanto isso fez falta na vida deles? Porque um dia ele me falou isso. Numa dessas conversas que a gente tem, vamos colocar os pratos limpos aqui? Sim. Ele falou, você não ia na minha reunião, das minhas reuniões, você não me punha para dormir, você não me levava para a escola. Eu falei assim, porque eu estava trabalhando, filho. Certo? A mãe não estava ali. Mas você pode ter certeza que nunca você foi dormir que seu uniforme não tivesse no pé da tua cama, que a tua mochila não tivesse arrumada com todas as coisas dentro. E quando você chegava em casa, a sua comida estava quentinha na mesa, porque a mãe já tinha feito. Porque a hora que eu acordava às 5 horas da manhã e fazia o seu almoço e deixava lá bonitinho só para esquentar. Então, quando nós voltávamos juntos da escola, no mesmo horário, a comida estava lá. Sim. Certo? Você nunca foi sujo para a escola. Nunca faltou lição. É aquela presença invisível. Né? Da Mas mãe. que fez muita falta. Então, por isso, assim, hoje eu deixo. O que eu poderia deixar? Eu falo isso às vezes para minha filha. Você dá esse conselho para eles? Para ela que tem especialmente para a filha que tem 2, né? Menina, faz filha. Ela falou, mãe, mas agora eu preciso pagar as contas. Eu montei um negócio, eu tenho que trabalhar. Você está vendo a sua filha numa mesma situação eu falei que assim, a sua. olha, você pensa tudo que vocês passaram quando eram pequenos, né? A falta que vocês sentiram. Ou às vezes eu chegava em casa depois de dar 6 aulas, de 5 aulas
na noite anterior, aí dormia, acordava às 5 horas da manhã, passava 6 horas dentro da escola dando aula, e chegava em casa, eu não tinha tanta paciência de ficar ali, brincar, sentar no chão e brincar, e era tão importante para elas. Falei, tem que ter esse momento. Você fala isso então para Fernanda? Ela faz. Brinca com as suas filhas. Ela brinca, ela sai domingo, né? Vamos para a piscina com a mãe, eles moram em condomínio. Sim. E ela tenta suprir, mas às vezes não tem tanta paciência. E eu sei o porquê que ela não tem paciência, porque ela está esgotada. Como você fica, como eu fiquei. Como todos nós ficamos. É muito fácil ser vó, Juliana. É verdade. Brincar de escolinha, sentar no chão, trocar roupa de boneca, fazer aniversário das bonecas. Muito fácil. Você meio que agora, nesse papel de vó, acaba resgatando muito, né, daquilo que você ela gostaria de ter feito, né? Aí que você se redimiu, hein, mãe? Que bom, né? Que falei, bom. Tive a oportunidade. Que bênção, né? Os netinhos virem. Foi aí que você se redimiu. Eu falei, falei. Graças a Deus. Mas não vem com bula, filha. Filho não nasce com bula, seria muito fácil se nascesse com bula. Sim, é isso. Não mas, de novo, né? Se você tivesse de viver tudo isso de novo e passar, né, pelas alegrias e tristezas, eu tenho certeza que como mãe a gente passaria tudo de novo, né? Com certeza. Muito bom. É isso. Bom, antes da nossa chamada oral, eu queria que você deixasse uma dica cultural para quem nos acompanha. Você tinha falado de um filme, né? Não, eu falei o filme, mas é mais questão de fé, que é um milagre, né? Sim. Que mostra a história lá do Murilo Rosa. Nossa produção vai colocar o trailer para você ficar com vontade de assistir esse filme. Nossa, é maravilhoso, gente. Ali não tem como você não se arrepiar. Quando ele implora pelo filho e o filho volta. Sim. Tem um outro filme também, não sei se a senhora assistiu, que é o filme de Fátima mesmo. Da Fátima, assisti. Que conta a história de verdade das aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorzinhos. Assisti. Muito que ela bonito pede para que eles orem pelo final da guerra, pelo que o mundo... E assim, a importância do terço, né? Sim. De você estar conectado com esse momento de Nossa Senhora. Olha, a guerra precisa acabar. Ore cada oração, cada Ave Maria. É um desagravo que você vai fazendo, né? Cada Ave Maria, né, é uma gota, é uma rosa. Né? Sim. Que você planta lá no pé dela. E para ela fazer tantos milagres, ser tão poderosa, ser tão intercessora. É isso. Né? Fica aí 2 dicas de filmes muito interessantes sobre a fé, né? E sobre Nossa Senhora de Fátima para você assistir. E agora, pra gente finalizar, a gente vai pra chamada oral. Professora gosta de chamada oral. Vamos lá. Vamos agora é o inverso, hein? Agora eu vou fazer chamada oral. Na verdade... Vamos ver se eu esqueci de fazer a lição de casa. Bom, roda primeiro a vinheta da chamada oral. Bom, na chamada oral, eu começo uma frase que você termina. É simples. Mas com o que vem no seu coração, não sabe? Não é data, não, que tem que decorar. Acho que fica tranquila. Vamos lá. Ter fé significa... Olha... O que é ter direcionamento. Fé? É direcionamento na vida. É saber a fé que direciona, né? Saber para onde vai. E o amor de Deus? O amor de Deus é... É o que nos mantém. Mesmo quando a gente é ingrato, né? Porque quantas vezes... E como a gente é, hein? O Padre Michel sempre fala minha fé paralítica, né? A fé paralítica mesmo, né? A primeira coisa que acontece, meu Deus, você não tá olhando por mim? Sim. Ou ingratidão. Só sabemos pedir, né? É, péssimo. Uma nota alta vai para... Eu acho que para os professores mesmo, né? Que ali lutam. Vamos defender a nossa categoria. Temos nossa classe, aí uma defensora dos professores. Tem que ter, gente, porque a gente sabe quem passa dentro de sala de aula 30 e poucos anos, sabe o que é e o quanto ele se dedica. O professor, não é que o aluno aprende porque o professor não quer, é preguiçoso, não sabe. Ele sabe porque... Eu sempre falei assim, o professor que dá aula na rede privada, ele trabalha na escola pública. Sim. Ele é o mesmo. Né? Onde está a diferença? Por que aquela criança sai... melhor preparada para a vida do que o do Estado, não. Por quê? É a própria política educacional, gente, pelo amor de Deus. Você não... A criança fez ou não fez, está tudo bem, está tudo certo. Atrás de uma criança, por mais assim que os pais eles queiram trabalhar, não prestem atenção, eles cobram. Tá pagando escola cara para você. Sim, não existe uma cobrança maior. Existe uma cobrança maior, uma atenção maior. Ou se ele não faz, ele bota alguém para fazer. Pode ter certeza. Tem alguém ali por trás cobrando. Sim. E o professor da escola pública, Jô?
Não tem, né? Acaba não, Ele, ele não né? tem esse suporte, né? É ele. É isso. Então, uma salva de palmas para os professores que bravamente, né? E Os heróis. aqueles que, sobretudo, fazem por amor, né? Que exercem a sua profissão por amor. É o único exemplo, às vezes, a maioria das vezes é o único exemplo de muitas crianças, né? Que não tem um lar totalmente desestruturado. Sim. Totalmente, porque você vê de tudo também, né, Juliana? Não sei se você trabalha na rede pública. Na rede pública, não. Mas você vê cada coisa, minha filha. Eu imagino que sim. Isso aí seria um tema de outro podcast, né, Sônia? Nossa, você vê cada coisa. Aquela realidade é muito triste dessas crianças. Bom, se a nota alta vai para os professores, para onde vai a nota baixa? Novelas. Uai, por que novelas? Tá ruim a coisa? Faz tanto Eu não tempo que assisto, eu não vejo novela. eu também não ligo, não assisto, né? Mas tá feia a coisa, né? Tá. Ali você vê de tudo, né? Valores morais muito pouco, né? Não, ou tudo deturpado. Tudo deturpado, né? São valores assim que... Não, na verdade, não tem valor moral, tem valor, né? Ausência de valores. Exatamente, né? E tudo é muito permissível. Sim. Tudo é muito certo. Faz o que te dá na telha. O errado é certo e o certo é errado. Exatamente. Faz o que te dá na contrário. telha, vai lá, faz, a tua vida é sua, curta, faz o que você quiser, né? É uma apologia a essa coisa do seja feliz, não importa se você vai tratorar tudo que vem pela frente. Exatamente, né? É tudo muito permissível, né? Não tem, o não existe mais, né? Ok, aí a não professora... é não, o limite não existe. Não há limite. Não existe o limite. Fica aí a nota baixa para as novelas da Sônia. Sônia da Globo. E para todas as novelas aí que dão maus exemplos para as nossas famílias, né? E a lição de casa. Como uma boa professora, o que você deixa de lição de casa para as famílias que nos acompanham? Aí, se quiser, pode olhar para a sua câmera. Olha, já que hoje em dia a internet ela ganhou mais prestígio do que, sabe, a educação, a igreja, né, as amizades, né, porque até... você tecla tudo, você não tem mais esse teta-a-teta, essa conversa aqui, olho a olho, né? Então, tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa sabe? Tem muita gente boa que trabalha autoajuda, que incentiva, que ensina, que mostra esse lado, o lado da educação de uma forma mais branda, né? Mais acessível, mais gostosa de se assistir. Então, procure por esses vídeos. Sim, verdade. Como você mesmo falou para mim, né? Eu falei, Juliana, onde eu acho, né? Eu gostaria de fazer um curso. O professor gosta de estudar e ouvir, né? Sentar, a gente gosta de sala de aula. Não tem como, né? Mas você falou o podcast. O podcast é uma coisa boa que tá, né? No meio de tanta tem muita coisa ruim. boa, tem muito documento bom na internet, tem muita gente boa tentando, né, trabalhar esse lado espiritual, né, esse lado mais evolutivo, mais do ser. Exato. Do que do ter, né? Então, procure essas coisas mais construtivas. Sim, busque as coisas boas, porque elas existem. Existe muito. Que já que não consegue largar o aparelhinho, a gente também... né? Então. A gente também, quando se dá... tem um tempinho, você vai lá. Mas que seja então, com coisas boas, tem muita gente boa, né? falando muita coisa boa. Casa Ré aí mesmo. Sim, olha lá. Não é? Sim. Ensinando, né? Já que a gente tem a tecnologia, que usemos ela a nosso favor. Use pro bem, pro nosso favor, né? Então, que os pais procurem. Né? Esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo, né? Como eu estou passando uma dificuldade com o meu filho, vai lá no YouTube, gente, meu filho tá rebelde. Sim. Não estou conseguindo controlar, não tô dando conta, né? Não estou dando conta disso, né? Como é que eu faço? Tem tanto psicólogo, né? Tanto psiquiatra, tanta gente, né? Da educação mesmo. Olha, pai, vamos agir assim, trazendo modelos. Como eu te falei, Juliana, esse dia a minha filha falou, a Lívia está com dificuldade nisso. 5 anos. Está com dificuldade na alfabetização. 5 anos. Eu questiono um pouquinho. Eu estou questionando um pouquinho essa escola, idade, né? Essa idade para ser alfabetizada. Mas vamos brincar. Falei assim, meu Deus, brincadeiras pedagógicas para alfabetização. Um montão. Nossa, mãe, uma infinidade. Isso aqui vai ser divertido. Isso. Então vamos fazer isso. Muito bom. Não é? Olha que grande dica, né? Muito bem, Sônia.
Obrigada pela conversa, só passou voando, hein? Obrigada. E é mesmo que você disse, né? E se desse linha aí, ia ficar um tempão conversando. Bom, que Deus te abençoe, que abençoe sua família, né? Amém, que ilumine os caminhos não só do Mário, mas de todos os seus filhos, suas netas. E obrigada pela partilha, né? Pela coragem de dividir aqui com a gente essa história que pode servir de exemplo para tantas pessoas. E tirar tanta gente do buraco, né? Tanta gente daquele buraco. E quando eu falo buraco, é buraco mesmo. Sim. Porque a pessoa com depressão, ela entra num buraco muito profundo. E é muito escuro aquele lugar. Sim. Aí fala assim, não tem vontade, sai, reage. Não tem, gente. Não é Não tem, não, sozinho não sai. É isso. Sozinho. E se sair, ele vai procurar droga, ele vai procurar outra coisa. E graças a bom Deus, eu não vivi essa história. Eu não vivi. Sim, Essa poderia eu posso ter falar. sido tão pior. Né, Eu não Sônia? vivi essa história de ver meu filho enfiado em drogas. Não, nenhum tipo de droga. É isso. E para você que nos acompanhou até agora e acha que essa conversa com a Sônia vai fazer acender a esperança ou é importante para alguém que você conhece, encaminha. Não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo Reunião de Pais. Tchau!